Ela acordou do coma famosa mundialmente, mas não era ela quem controlava o seu corpo. E o homem que ela ama, apaixonado pela cunhada há anos, mas quando você descobriu o que a mãe dela fez e por que ela tem duas personalidades, essa vai ser a história mais insana que você vai ouvir hoje. Fica comigo até o final porque eu prometo, você não vai acreditar no que acontece. Olá, eu sou Lauriane e esse é o canal Doraminha. A gente abre um cenário lindo, onde um galã japonês está se declarando para nossa protagonista através de um tradutor. Só que tem algo muito estranho acontecendo. Tanto o tradutor quanto ela estão em choques com essa declaração. Os dois parados ali, quase chorando. Já dá pra sentir que tem uma treta gigante rolando, né? Mas calma, essa história não começa aqui. Tudo começou um ano atrás, com uma decisão completamente insana. Nossa protagonista se chama Chamui. Ela é uma atriz mais daquelas que não tem muita fama. E aí, o ex-namorado dela termina com ela e assume compromisso com outra mulher. Mas não é só isso. A mulher mora no Japão. E o que a Chamui faz? Ela compra uma passagem de avião e vai atrás dele em outro país para fazer barraco. Sim, você ouviu direito. A mulher viaja para outro país para confrontar a atual do ex. Porque ela desconfia que enquanto eles namoravam, ele estava traindo ela com essa japonesa. Gente, em primeiro lugar, quem trocaria essa mulher gata por outra? Esse homem tem que ser maluco. E em segundo lugar, que humilhação nossa protagonista foi fazer, não, gente? Mas é lá no Japão que a história realmente começa. Ela conhece um cara chamado Chujin, um intérprete poliglota coreano que fala tipo umas 5 línguas diferentes. E por pura coincidência, ou talvez destino, ele literalmente salva ela de passar a maior vergonha da vida. Ele traduz o barraco internacional dela ali, porque ela foi pro Japão sem saber falar nada da língua. Os dois acabam fazendo um passeio turístico juntos. Combinam de ir em um restaurante que ele havia ganhado um jantar grátis. Aquele clima gostoso começa a rolar. Mas aí vem a bomba. Chujin conta pra ela que ele não tá no Japão de férias. Ele tá ali cumprindo uma promessa pra uma mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Essa mulher pediu aquela ilha de presente de aniversário anos atrás, mas ele não soube corresponder na época. E agora essa mulher já tem outra pessoa. Por isso, ele tá fazendo o passeio sozinho no dia do aniversário dela, tipo um ritual de despedida. Guarda esse nome, Shin-Chin-Son, porque quando você descobrir quem ela é de verdade na vida do Chujin, você vai entender por que esse triângulo amoroso é tão impossível. Mas continua comigo. Eles vão procurar o restaurante para poder jantar e ele recebe uma ligação. A tal mulher misteriosa também está no Japão. Ele vai encontrar ela. A Chamui, coitada, dá todo o apoio para ele ir. Ela volta para a Coreia e finalmente consegue seu primeiro papel como protagonista num filme de terror. Durante as filmagens, tem uma cena onde ela precisa pular de um prédio. Só que aí acontece um acidente e ela cai de verdade. A mulher entra em coma e quando ela acorda 6 meses depois, ela descobre uma coisa insana. Ela virou uma celebridade mundial. O filme que ela estava gravando estourou enquanto ela estava inconsciente. E quando a notícia de que ela acordou se espalhou, virou manchete internacional. Imagina acordar e descobrir que você é famosa do dia pra noite. Muito louco isso. E adivinha quem ficou sabendo também? O Chujin. Ele vê a notícia e fica emocionado. O Chujin dá um jeito de encontrar com ela. E a Chamui fica toda animada, tipo, nossa, ele me procurou porque tá interessado em mim. Errado. Completamente errado. Ele só quer pedir pra ela apagar uma foto que ela postou dele nas redes sociais. Meu Deus, a decepção foi grande que deu pra sentir através da tela. Mas calma que tem um lado bom nisso. Ela descobre que enquanto ela tava em coma, o Chujin visitou ela várias vezes no hospital. Ele mandava mensagens pro agente dela toda semana perguntando como ela tava. O cara realmente se importa. Os dois finalmente vão naquele jantar que não rolou no Japão. E é ali que ele conta a história completa dessa mulher misteriosa que ele nunca esqueceu. Ele conheceu ela numa viagem pro Japão há muitos anos atrás. Ficaram super próximos, ele se apaixonou, mas nunca teve coragem de falar nada. Quando ele finalmente reencontrou ela anos depois, ela já estava namorando. E o pior, namorando um
conhecido dele. Ele enterrou essa paixão, mas todo ano, no aniversário dela, ele volta pro Japão sozinho pra refazer o trajeto que os dois fizeram juntos. Esse homem tá preso no passado há muitos anos. A Chamui fica desiludida porque ela já tá gostando dele e ele claramente tem uma admiração por ela também, mas ele não consegue superar esse amor do passado. Ela leva um fora educado e cada um segue sua vida. Ou pelo menos tenta. Porque a Chamuin começa a ter visões da personagem que ela interpretou no filme de terror, que se chama Do-Re-Mi. E em uma dessas visões, ela tem uma crise de ansiedade e um japonês super lindo chamado Hiro ajuda ela. Tipo um príncipe encantado mesmo. Só que essas visões estão ficando cada vez mais reais e ela começa a achar que tá enlouquecendo. E por mais uma coincidência, esse dorama é cheio de coincidências, viu? O Chujin está no mesmo hotel que ela quando ela está tendo esse surto. Ela pede ajuda pra ele desesperada porque ela está em outro país e não fala a língua. Ele então leva ela no médico, o médico receita uns remédios. Após isso, ela agradece, mas fala com o Chujin que não quer mais ver ele, porque ele sabe de muitos problemas dela e ela não se sente confortável. Mas aí, a Chamuin é convidada para participar de um evento. E adivinha quem tá lá? O Hiro, ele é um ator, um astro japonês. Os dois tentam conversar, mas não se entendem, porque ele só fala japonês e ela só fala coreano. Então ela acha que ele quer uma foto com ela. Ele acha que ela é meio mal educada, porque ela não agradece pela ajuda e também não reconhece ele. Maus entendidos clássicos. E é aqui que a gente descobre a verdade sobre o Chujin, que muda tudo. A mulher que ele tá apaixonado há anos não é uma ex-namorada qualquer, é a noiva do irmão dele. Isso mesmo. Ele tá literalmente apaixonado pela cunhada. E o casamento já tá marcado pro mês que vem. O nome dela é Shin Shin-son. Ela é produtora de televisão. Ela tá ajudando na criação de um reality show romântico, onde um casal famoso viaja pelo mundo. E ela convida o Chujin pra ser o intérprete do programa, porque ele fala todas as línguas que eles vão precisar. E ele, após muito pensar, acaba aceitando. Mas ele aceita só porque ele quer uma desculpa pra não ir no casamento do irmão com a mulher que ele ama. Eu sei que você deve estar pensando, isso é realmente muito estranho. Só que quando ele chega na produção, adivinha quem vai ser a protagonista do programa? A Chamui. Os dois têm um desentendimento sério novamente. Ela pede pra ele desistir do programa porque tem vergonha dele saber todos os problemas mentais dela e sobre as alucinações que ela tá tendo. Mas aí, ela surta dentro de um elevador e os produtores veem a cena. Ela fica com medo de tirarem ela do elenco, porque esse seria um papel muito importante da carreira dela. Ela vai no médico de novo. Fisicamente, tá tudo certo com ela. O problema é psicológico. Então, ela vai atrás do Chujin e pede desculpas pelo desentendimento. E os dois fazem um acordo. Vão fazer o programa juntos, porque ele fala todas as línguas que precisam no programa e já sabe do problema dela. Então, ele poderia ajudar. Então, eles combinam de ver a aurora boreal juntos. Muito romântico eles. Primeiro destino do programa, Canadá. E o protagonista masculino que vai viajar com ela no reality show romântico é o Hiro. Sim, o japonês que ela conheceu. Quando ele descobre que vai ter que trabalhar com a Chamui, ele fica com muita raiva, porque ainda está magoado com o mal entendido do evento. Ele não gosta nada dela. E quem sabe disso? Só o Chujin, e orientam ele a não contar nada pra Chamuin. Só que aí começam os momentos de vergonha alheia que esse drama adora. A Chamuin faz umas coisas muito constrangedoras, tipo, ela finge que quer encontrar o agente dela só pra poder ter a desculpa de encontrar o Chujin, mas o agente tá literalmente ao telefone com ele e fala que ele estava com ela uns minutos atrás. Sinceramente, esses momentos de constrangimento me deixam muito irritada. Dá uma vergonha alheia que eu nem sei por que isso é considerado humor. Mas tem momentos lindos também. Todos os cenários do drama é muito lindo. Eles dois saem pra passear e conversar sobre as alucinações dela. E o Chujin dá uns conselhos muito bons. Ela explica que essas visões com a Do-Re-Mi, ela sempre fala coisas ruins sobre ela como se fosse uma hater. O Chujin diz que é a própria mente dela ali que está criando isso, por causa de medos internos. Ela concorda e admite que realmente pensa coisas ruins sobre si mesma, porque tem medo de perder tudo e voltar a ficar sozinha. Eu fiquei com a vontade de abraçar ela nessa cena, e a gente vê claramente que a Chamui já tá apaixonada por ele, e ele parece ter algum sentimento também.
Aliás, tem um detalhe engraçado, a Chamoyin trata o Hiro durante as filmagens super bem e fica sempre sorridente pra ele. Isso deixa o Hiro completamente confuso sobre as intenções dela, porque basicamente os dois caras estão se apaixonando por esse jeitinho maluco dela. Eu odeio triângulos amorosos, viu? Sempre fico com uma dosinha de quem não é escolhido. As filmagens do dia seguinte são canceladas, então a Chamoyin fica livre e vai beber com a agente dela no quarto, que ele divide com o Chujin. Ela fica toda animada, até usa os óculos do Chujin pra poder brincar. E ali tem outro momento vergonha alheia. Quando o Chujin chega, ela esquece que tá usando os óculos dele, aí ela inventa uma desculpa tosca dizendo que os dois têm o mesmo grau, só que tem um problema. O óculos dele nem é de grau. Que chatice. Eu devo ser muito chata mesmo, porque eu não consigo me divertir com esses momentos de vergonha alheia. Eu só me sinto desconfortável mesmo. Mas aí acontece uma coisa fofa. O Chujin e a Chamoyin ficam presos do lado de fora do quarto porque esqueceram a chave lá dentro. E eles passam a noite inteira no saguão do hotel contando histórias um pro outro, muito fofos. No dia seguinte, vão numa feira e se divertem bastante. A Chamoyin fica super animada porque ela quer tentar ver a aurora boreal, mas a chance é bem pequena de conseguir. Até que o Chujin desaparece pra fazer não sei o que, porque eu não lembro dessa parte, mas eu sei que ele fica perdido e ela vai procurar ele. Quando finalmente ela encontra, ele tá com a Shin Chin-song, a produtora, a cunhada, o amor não correspondido dele. Ela acabou de chegar no Canadá para assumir como nova produtora do programa. A Chamoyin fica com aquela carinha de cachorro abandonado na chuva, completamente destruída. Eles vão embora de carro e o clima fica pesadíssimo. Mas espera, as alucinações da Chamoyin não são alucinações, e quando a verdade aparecer, você vai precisar pausar esse vídeo, porque o que a mãe dela fez é tão perturbador que mudou completamente quem ela é, e continua comigo que eu já te revelo. A visão dela, a tal Doremi, que é tipo a versão da personagem do filme, aparece de novo e a gente descobre que a Chamoyin fingiu que tinha perdido a chave do quarto só pra poder passar a noite ali conversando com o Chujin. Quando eu descobri isso, eu fiquei pensando, ela deve estar muito apaixonada. No carro, a Chamoyin não aguenta, ela pergunta a Chin-song sobre o casamento dela, mas parece que tá tudo confirmado ainda. Ou será que não? A Chamoyin fica irritadíssima, achando que não significa nada pro Chujin, que ele ainda tá completamente apaixonado pela Chin-song. Ela fica toda triste e encontra o Hiro numa praça. Os dois não conseguem se comunicar direito porque falam línguas diferentes, mas ela desabafa com ele mesmo sem ele entender uma palavra. Enquanto isso, o Hiro vai tentando adivinhar o que ela tá falando. A Chamoyin passa o dia inteiro com cara de bunda por causa da nova produtora. Ela tenta confortar o Chujin, mas ele é super grosso com ela. Joga na cara dela. O que você tá esperando? Que eu escolha você pra substituir ela? Ele fala literalmente isso, gente. A Chamoyin fica arrasada depois disso. Eu também ficaria com ódio se fosse ela, mas a vergonha alheia ainda não passou. No dia da gravação da aurora boreal, o Chujin sofre um acidente, não consegue mais ser o intérprete temporariamente. A Chamoyin fica se culpando, achando que é culpa dela, por ela ter desejado mal pra ele depois da briga. Meu Deus do céu, ela é muito tontinha. Me deu muita raiva da Chamoyin. Ela é muito bobinha às vezes, parece até que eu tô assistindo os Trapalhões. Mas o Hiro é muito esperto, ele percebe rapidinho que ela tá gostando do intérprete, porque nas filmagens que o Chujin não tá, ela fica toda travada, sem graça, mas quando ele tá ali traduzindo no ouvido dela, ela fica toda feliz e sorridente. A Chamoyin manda mensagem pro Chujin e vai encontrar ele toda preocupada. E no final, tudo dá certo. Os dois conseguem ver a aurora boreal juntos, ela fica emocionada demais. Muito linda essa cena. Só tem um problema, em nenhum momento ele pede desculpas por ter sido grosso com ela. Ela nem toca no assunto de novo. Vida que segue. Ele já sabia que ela tinha fingido esquecer a chave só pra ficar com ele. Ele sabe que ela gosta dele. E sabe o que ele fez? Ficou até tarde da noite caçando um trevo de 4 folhas, porque a Chamoyin é supersticiosa e acreditava que só achando um trevo eles conseguiriam ver a aurora boreal, porque no dia poderia acontecer de não ver, tinha uma chance ali de uns 40%. Esse homem gosta dela, mas cadê a atitude, gente? Aí a gente descobre uma bomba. O agente da Chamoyin pega a produtora, a tal da Shin Chin-song, no flagra terminando o noivado com o irmão do Chujin. Ela pede pro agente não contar pra ninguém que terminou, e depois ela tem uma ideia maluca. Ela fala pro ex-noivo que ela traiu ele, e pra isso virar verdade ela precisa arranjar alguém pra ser o amante fake dela, pra não ter nenhuma chance de volta. O agente fala, não pode ser o Chujin porque ele é cunhado dela, né? E ela concorda, mas pelo motivo diferente.
ela fala, não pode ser o Turdin porque o amante tem que ser alguém por quem ela não possa desenvolver sentimentos. E eu já fui apaixonada por ele. Plot twist dentro do plot twist. Então a produtora também era completamente apaixonada pelo Turdin. Esse drama não tem fim. Enquanto isso, a Chamuin começa a falar do Hiro pro Turdin. E ele fica visivelmente incomodado com ciúmes mesmo. Ele tá gostando dela, mas cadê a investida? A Chamuin continua fazendo coisas constrangedoras. Ela sabe que o Hiro não entende uma palavra de coreano, mas mesmo assim fica conversando com ele em frases longas e complexas. Meu Deus, que coisa enjoada. O Hiro quer perguntar se ela gosta dele, mas tem medo da resposta. E a Chamuin, ela começa a implorar pro Turdin não sair com a produtora. Meu Deus, se preserve, mulher. Os dois vão no passeio até um lago que chamaram de cachoeira, brincam um pouco, aquele clima começa a rolar cada vez mais forte. E de repente, a Chamuin toma iniciativa e beija ele. E sabe qual é a reação do infeliz? Ele fica de olho aberto, igual uma estátua. Não tem nenhuma reação. Que homem frouxo. Mete logo a língua, homem! Ele fica ali todo chocado e a Chamuin sai correndo de vergonha. Depois disso, eles passam uma noite divertida com o Hiro também, mas o clima entre ela e o Turdin continua super estranho por causa do beijo. E aqui começa a parte genial do roteiro. A Doremi, que é tipo a versão sarcástica e cheia de atitude da protagonista, mostra pra gente todos os questionamentos internos da Chamuin. Por que o Turdin não demonstrou nenhuma reação ao beijo? Por que ele não foi atrás dela? Ele realmente se importa? Essas perguntas ficam martelando na nossa cabeça também. E a Chamuin, ela acredita que nunca vai ser amada, que não merece isso. E aqui que a história muda completamente de tom. Deixa de ser uma comédia romântica boba e começa a abordar de verdade a mente perturbada da Chamuin, os traumas dela e o psicológico dela. No dia seguinte, ela tem que voltar pra Coreia. O Turdin oferece carona, ela fica toda felizinha. Ele fala uma coisa que deixa ela esperançosa, que ele precisa resolver as pendências com a produtora antes de assumir qualquer coisa séria, mas que ele está muito interessado em realmente ficar com ela. Será que finalmente vai rolar o Felizes para Sempre? Não, porque o agente conta pra Chamuin que a produtora terminou o noivado. O primeiro amor do Turdin tá solteira agora. E isso complica tudo. A Chamuin entra em desespero. Ela larga tudo e corre atrás dele pra se declarar antes dele descobrir que a Xinxin tá solteira. Quando ela chega e vê os dois juntos conversando, ela entra em pânico total. A Doremi aparece na mente dela gritando: foge, vai embora daqui. Ela tenta ser forte e faz algo terrível. Ela deseja felicidade pros dois, fala que eles combinam e deixa entender que ela quer que ele fique com a produtora. E ele não diz nada pra mudar a opinião dela, só aceita e agradece. Eles se despedem num cenário tristíssimo e ele vai embora. Não! Que ódio desse homem. Ele demonstra que gosta dela e depois deixa ela toda confusa assim, sem explicar nada. Só que depois a gente descobre uma coisa. Ele tinha acabado de falar pra Xinxin que tava gostando de uma pessoa. Então, por que esse imbecil não falou isso pra Chamuin? Que raiva! Passam-se semanas, os dois se reencontram num concerto de música clássica. Detalhe engraçado, o agente da Chamuin tá morando com o Turdin agora. Não me pergunte por quê, ele inventa que tá sem casa. As famosas coincidências do romance. Se faz sentido ou não, não importa, vamos continuar. Ela vê o Turdin no concerto, mas depois ele desaparece. Ela acha que foi alucinação, até que um homem começa a gritar o nome do Turdin no celular. Não tô brincando, o cara literalmente grita: Turdin! Oi, Turdin! Bem alto pra ela descobrir que ele tava lá de verdade. Ele faz isso de propósito. Eles se reencontram e ela vai pra casa dele junto com esse cara que claramente quer dar uma juntada nos dois. O Turdin faz o jantar todo lindo, romântico e ainda tem a audácia de perguntar o porquê ela tinha aceitado ir pra lá. Ela responde que foi convidada e que queria jantar. Óbvio que foi por causa dele, né? Ela tenta se aproximar, ele fica se esquivando. Te preserve, mulher. Sabe o que me dá raiva? Ela quase implorando pra ele dar atenção pra ela. E ele uma hora é super bacana, outra hora é super grosso. Isso tá me irritando demais, porque ele sabe que ela gosta dele, sabe que ela tem problemas psicológicos, mas mesmo assim fica nesse bate e volta. Esse K-drama podia ter sido reduzido pra 8 episódios se o Turdin tivesse mais atitude, porque ele gosta dela também. Mesmo ela sendo confusa, ele também fica confundindo a coitada. E ela fica correndo atrás dele igual um cachorrinho. Enquanto isso, o agente da Chamuin reencontra ali a produtora
diretora por acaso na rua. Ele dá um sermão nela por querer pegar qualquer um só pra terminar de vez com o noivo. E ela, o que ela faz? Ela escolhe ele e beija ele. E ele retribui. Nossa, isso sim é um homem, não frouxo igual o Chujin. Que beijão, esse homem aí tá de 10-0. A Chamuyin continua na casa do Chujin. Depois do jantar, eles finalmente ficam sozinhos. Ele pega ela no flagra tentando roubar um disco de vinil. Ele sorri e dá o disco pra ela. Ela vai embora. Mas quando chega em casa, descobre que só levou a capa, o disco tinha ficado lá. Ele decide levar o disco pra ela, mas ela desaparece completamente. Não atende ligação, não responde mensagem. A mulher sumiu. E é aqui que a gente descobre o que realmente aconteceu com a Chamuyin. Ela sumiu porque familiares dela entraram em contato. E a história é muito mais turbulenta do que parece. A mãe dela tentou tirar a vida do pai. E não foi só isso, ela tentou tirar a vida da Chamuyin também quando ela era criança. Só que a Chamuyin sobreviveu e depois fingiu que não se lembrava de nada. E tem mais. Quando a Chamuyin estava no avião para ir embora, ela deu um beijo no Hiro dentro do avião. Porém, ela não se lembra por quê. Quem fez isso foi a Doremi. Porque a Doremi não é só uma alucinação. A Doremi é uma segunda personalidade dela. A Chamuyin tem ali um transtorno ali de personalidade. A personalidade da Doremi toma o controle do corpo da Chamuyin em momentos ali críticos em que a Chamuyin não consegue resolver o problema. E com a personalidade da Doremi, ela vai até o Chujin e pede pra ele não aceitar mais as desculpas da Chamuyin, pra ele não entrar mais em contato, pra ele se afastar. Ele fica desconfiado porque o jeito dela tá completamente diferente. A postura, o tom de voz, tudo mudou. Enquanto isso, a diretora vai atrás do agente pra conversarem, mas tem um mal-entendido e ela acha que ele é comprometido, aquela confusãozinha toda. O Hiro marca de encontrar a Chamuyin porque ele quer saber por que raios ela beijou ele do nada. Ele até tá aprendendo coreano só pra poder se comunicar com ela, mas quando eles se encontram, a Chamuyin não sabe de nada e diz que não beijou ele. Porém, ela vai no banheiro e troca de identidade pra personalidade da Doremi. E ela fala algo no ouvido do Hiro que a gente não ouve. O programa de TV retorna e agora eles vão pra Itália. Lá, a produtora finalmente encontra os agentes e os dois esclarecem as coisas. Eles ficam juntos. Esse aí é o casal mais fofo. Eles são muito bonitinhos. A Doremi encontra o Chujin na Itália. Ele tá super desconfiado agora. Ele acha que ela tem dupla personalidade por causa de algum trauma de infância. E ele tá certo, né? Os dois têm um momento juntos e entram num acordo. A segunda personalidade da Chamuyin só vai embora quando ela se sentir realmente feliz. E a Doremi é quem ajuda ela a tomar as decisões difíceis que ela não tem coragem de tomar sozinha. A Chamuyin volta ao controle do corpo, o Hiro aparece e diz que ela falou no ouvido dele para ir encontrar ela em determinado lugar. Ela até mandou uma foto da localização, mas a Chamuyin não se lembra de nada do que a Doremi faz. Ela diz pro Hiro que não gosta dele romanticamente e ele já tá completamente apaixonado, então se recusa a desistir sem lutar. A Doremi passa as noites fazendo compras online e bebendo, e o Chujin fica atrás dela igual uma babá. Ele ensina ela a falar o nome de uma peça de teatro ali em italiano e ela é tudo que a Chamuyin não é. Forte e decidida, cheia de atitude. Eu não vou mentir, eu gostei mais dela. A Doremi rouba a câmera do Hiro querendo forçar um encontro entre ele e a Chamuyin. Ela pede pro Chujin colocar a câmera em algum lugar, ele pega a câmera e coloca numa cadeira da ópera. Quando tá saindo, ele lembra que a Doremi parecia ter tirado uma foto dele com a câmera. Ele fica indeciso se volta ou não. A Chamuyin encontra a câmera, ela grita, ele volta correndo. Essa cena me arrancou uma risada sincera. É a primeira risada na série inteira. E é nessa noite que a Doremi conta tudo pro Chujin. Ela revela que tudo o que ela fez foi o que a Chamuyin realmente queria fazer, mas não tinha coragem. E ela conta a verdade completa. A Chamuyin é meia doidinha, entre aspas, porque ela presenciou a mãe desvivendo o pai e tentando desviver ela também enquanto ela era criança. Por isso, ela pediu pro Chujin se afastar da Chamuyin, porque toda indecisão e incerteza que a Chamuyin sente é porque ela acha que ninguém nunca vai aceitar ela com esse passado. Ela ama o Chujin de verdade, mas não consegue lidar com esse sentimento por causa do trauma. E esses sentimentos conflitantes entre os dois é exatamente o que tá fazendo a segunda personalidade dela aparecer. A Doremi fala pra ele se afastar dela se ele quiser ver ela feliz. E olha, tem um plot twist ainda maior vindo. Quando a Chamuyin descobre algo perturbador sobre a mãe dela, e a escolha que ela faz muda completamente o rumo dessa história. Fica até o
final porque eu vou contar se esse casal realmente fica junto ou não. Ainda na Itália, eles vão visitar a vinícola da mãe do Chujin. Detalhe, eles não têm uma relação muito próxima. Não se falam há 13 anos. A Chamui se diverte muito com o Hiro lá. Ela descobre por acaso que a dona da vinícola é a mãe do Chujin e faz questão de fazer os dois conversarem. Ele fica nervoso, mas aceita. Ele chama a Chamui para ir junto jantar com a mãe dele. Só que quando eles chegam, tem um italiano super jovem segurando a mão da mãe dele. O Chujin fica muito nervoso e parte pra cima do cara ali. Tem uma briga achando que ele estava assediando a mãe dele. Porém, ele descobre algo que deixa ele perplexo. A mãe dele vai se casar com esse italiano no dia seguinte. Ela nem convidou ele pra festa. Que mãe, hein? Eles brigam muito feio, discussão pesada. A Chamui, que tá ali no meio, finge que desmaiou só pra acabar com a briga. Depois disso, o Chujin cuida dela e os dois, ele e a mãe, fazem as pazes finalmente. A história da briga é até triste. O Chujin escreveu um livro anos atrás falando sobre a família dele e ele escreveu a mãe dele de uma maneira bem negativa. Ela ficou tão magoada que queimou o livro dele e ele ficou com tanta raiva que parou de falar com ela. E eles ficaram 13 anos em silêncio por causa disso. Mas agora eles se reconciliaram e a mãe dele se casa com o italiano e vivem felizes. Enquanto isso, a diretora e o agente ficam numa saia justa porque ela não contou pra produção que terminou o noivado. O pessoal vive falando do casamento dela até que ela decide contar a verdade e os dois ficam bem novamente. Já o Chujin, mesmo sabendo que ele gosta da Chamui, ele decide deixá-la porque a Doremi falou que ela fica triste perto dele e ele não quer causar tristeza nela. Até que no momento a Chamui olha nos olhos dele e fala que ele deixa ela feliz. Ele fica todo emocionado, mas depois ele fala umas palavras de conforto e deixa ela ir mesmo assim. Que homem frouxo! No dia das gravações do programa, o Hiro se declara pra Chamui na frente de todo mundo. Ela fica chocada e pergunta pelo fone para o Chujin o que ela deveria responder. E ele responde que ela devia dizer o que ela quisesse. Então ela volta pro Hiro e diz que também gosta dele. Finalizam a gravação, todo mundo bate palmas, mas o Hiro, ele sabe que foi rejeitado. E ele sabe que ela também foi rejeitada pelo Chujin pela expressão dela. A Chamui começa a desconfiar. Ela acha que a Doremi tem algo a ver com o Chujin ter se afastado dela. E ela tá certa. Enquanto isso, o Chujin fica completamente arrasado depois de ver ela aceitando o Hiro. O homem cai em lágrimas e ele fica destruído. A Chamui revisita na mente dela todos os lugares que a Doremi foi, todas as conversas que ela teve, e ela se lembra de tudo que a Doremi fez. Ela liga pro Chujin e diz que precisa conversar com ele. Ele sai correndo para poder encontrar ela. Ela conta pra ele que se lembrou de tudo, de todas as conversas, de tudo que a Doremi disse. E então ela se declara de uma forma linda, sincera, emocionante. Ela fala que gosta muito dele e pergunta o que deveria fazer. Ele se declara também, finalmente, mas aí ele fala uma coisa muito estranha. A gente inevitavelmente vai terminar um dia, então você não precisa ficar ansiosa pensando no fim, porque ele vai chegar de qualquer jeito. Oi? O quê? Isso era pra ser reconfortante? Porque se alguém falasse isso pra mim, eu ficaria muito mais ansiosa, porque eu ia imaginar que a qualquer momento isso iria acabar e eu nem sei quando que vai acontecer. Mas enfim, eles se beijam na neve, lindo, muito lindo, um beijão. Depois vão pra casa que ele tá alugando ali na Itália, ficam sem luz e fazem brincadeirinhas de adulto, né? Você me entendeu. No dia seguinte, tentando deixar ela mais segura, ele fala pra ela não se preocupar, porque ele tem certeza que o relacionamento deles vai durar pelo menos um mês. Então durante esses um mês, ela pode ficar ali tranquila. Um mês. Não sei se a pessoa que escreveu esse roteiro achou isso realmente romântico ou se nunca teve ansiedade, porque não faz nenhum sentido esse plano dele. Eles voltam pra Coreia e, bomba, explode um escândalo. Dizem que a Chamui se envolveu com um homem casado antes da fama. Tudo por causa daquele ex-namorado traidor dela. Eles conseguem abafar o caso, mas por causa do escândalo, ela tem que se afastar do Chujin temporariamente pra ele não ser envolvido. A Chamui reencontra o Hiro e só aí ela descobre que a declaração que ele fez no programa era real. Ela ficou esse tempo todo achando que era só parte do roteiro do reality. Muito inocente essa mulher. O Chujin encontra a produtora, ela já sabe que ele foi para aquele dia pro Japão para poder fazer o trajeto sozinho no dia do aniversário dela, e ela questiona ele sobre isso. E finalmente ele conta a história completa pra ela. Ele explica que gostava dela e ela admite que também gostava dele na época. Mas agora tudo acabou. Eles botam um ponto final nessa história de uma vez por
todas. O namoro da Tia Mui com o Chujin segue, e é a coisa mais fofa que você vai ver. A Tia Mui tá consultando um psiquiatra para lidar com os problemas mentais. E aí vem a grande revelação. A pessoa que ela vê nas alucinações depois do acidente não é a Doremi, é a mãe dela. Os problemas psicológicos dela começaram muito antes do acidente. Ela descobre que a pessoa das visões é a mãe, que é exatamente igual a ela fisicamente, como se fosse um espelho do futuro. A história completa é pesadíssima. A mãe era uma pessoa instável, não era casada com o pai da Tia Mui. Depois que engravidou, começou a chantagear o pai para ele ficar com ela. E aí descobrimos mais. A mãe e o pai não morreram. No dia do acidente, a mãe envenenou alguém, mas não era o pai, era um tio da Tia Mui. A Tia Mui, desesperada, pulou da sacada para tentar se salvar. Os vizinhos ouviram barulho e chamaram a polícia. A mãe foi presa e o pai, ele não quis cuidar da filha. Os tios paternos adotaram a Tia Mui, mas trataram ela muito mal. Sabe por quê? Porque ela é igualzinha à mãe fisicamente. Cada vez que olhavam para ela, lembravam da tragédia. Toda a ansiedade da Tia Mui, toda a baixa autoestima, todo o medo de abandono, tudo vem das últimas palavras que a mãe disse para ela naquele dia. Se você não morrer junto com a gente, ninguém nesse mundo nunca vai te amar. Uma criança ouviu isso da sua própria mãe. Por isso, ela sempre se sentiu sozinha. Por isso, ela acha que não merece amor. Por isso, a Doremi existe, para proteger ela dessas memórias. A Tia Mui toma uma decisão. Ela vai encontrar com a mãe. Depois de todos esses anos, ela precisa fazer isso para terminar esse ciclo. Mas, antes da viagem, ela faz outra coisa que choca todo mundo. Ela termina com o Chujin, dizendo que ela quer um relacionamento que vai durar para sempre. E eles começaram com a ideia de que iria acabar. Ela vai resolver seus problemas internos e vai voltar para ele, para assim terem seu finalmente felizes para sempre. Ela pede para ele aguardar ela, e ela vai. A série não mostra o encontro dela com a mãe, a gente não vê o que aconteceu, não sabemos se elas conversaram, se ela conseguiu o fechamento que precisava, e a série não mostra nem o porquê ela fez isso. Decepcionante demais, eu queria muito saber. Passa ali sim um tempo, a Tia Mui volta e pede para encontrar o Chujin e para eles verem as estrelas, e ela vai e eles se reencontram. Os dois dizem estar com saudades e finalmente eles terão o felizes para sempre. Não é mais aquele relacionamento frágil de vamos durar um mês, agora é realmente para sempre. Os problemas psicológicos dela foram resolvidos, a Doremi não aparece mais, ela finalmente se sente merecedora de amor e o Hiro, ele amadurece também, continua sendo amigo dela e torcendo pela felicidade dela, mesmo ela estando com outro. Um príncipe até o final. E o agente e a produtora? Eles vão morar juntos no Reino Unido, começam uma vida nova e a série de TV que eles estavam gravando, a gente nunca descobre o que aconteceu porque não mostra. Mas honestamente não importa, porque a verdadeira jornada era essa da Tia Mui se curando, se aceitando e finalmente permitindo ser amada. Mas eu senti falta do encontro dela com a mãe, eu queria muito ver isso e pra mim parece que ficou faltando um pedaço. Mas, e aí? Esse drama é insano, não é? Nele tem romance, trauma infantil, dupla personalidade, amor pela cunhada, triângulo amoroso, viagens pelo mundo, tem de tudo nessa história. A Tia Mui finalmente se libertou do trauma que a mãe causou, o Chujin superou a paixão pela cunhada, que durou anos, e o Hiro merecia muito mais. Esse homem é perfeito. Mas me responde aqui nos comentários, você gostou do dorama? Qual foi o momento mais constrangedor desse drama pra você? Porque pra mim teve muitos. Você acha que eles ficaram juntos pra sempre mesmo? Ou vai ter uma segunda temporada com mais drama? E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, você é muito top, sério. Esse vídeo ficou muito grande, mas você ficou comigo até o final. Então, deixa aquele gostei aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aperta o hype se aparecer aí pra você, ativa o sininho porque tem muito mais drama asiático, filme doido, histórias malucas coreanas, chinesas chegando por aqui. Muito obrigada pela companhia de verdade, sua presença aqui faz toda a diferença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!